Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. O Ibovespa subiu hoje, teve uma pequena alta, levando-se enquanto sobe e desce da semana. É uma certa trégua no mercado, mas na verdade o índice está andando de lado. Tem tido altas e baixas, mas se a gente pegar a média da última semana, por exemplo, não está muito diferente do fechamento de hoje, não. A Petrobras em alta, a gasolina teve um novo aumento, as ações da Petrobras também subiram hoje. O dólar fechou em queda e fica numa expectativa também pelo cenário eleitoral. Essa queda do dólar é muito pequena, nós estamos falando ainda de 4,14 na cotação de hoje, ou seja, é uma queda sim, mas não um dólar baixo. Fusões e aquisições tiveram o primeiro semestre, agora, no primeiro semestre deste ano, o melhor resultado dos últimos 8 anos, desde 2010. E tudo isso foi motivado pela crença, pela recuperação da economia do ano passado e pela aposta de que teríamos um ano também positivo esse ano. Teremos um ano positivo ainda, mas menor do que se imaginava, com o crescimento do PIB bem menor do que aqueles 3% que se falava lá no final do ano passado. Mas isso favoreceu, ou seja, no começo do ano nós tivemos fusões e aquisições importantes, sobretudo no setor de celulose, a gente fala disso daqui a pouquinho. E no estúdio a gente vai falar sobre empreendedorismo de mulheres. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Bom, hoje foi um dia de leve recuperação do Ibovespa, mas como eu fiz menção há pouco, a Bolsa está andando de lado. Ou seja, a gente alterna dias com altas, outros dias de baixa. E isso tudo porque nós temos ainda um momento de instabilidade política muito grande no país e isso aumenta a especulação, ou seja, não dá fôlego para projetar investimentos no longo prazo. Vamos dar uma olhadinha como é que se fechou o Ibovespa hoje. Uma leve alta, sim, 0,63% a 75.124. Dia desse a gente falou de Bolsa 78 mil, mas já falamos também. A Bolsa, na verdade, abriu em uma pequena alta, depois caiu bastante durante o dia, se recuperou durante a tarde, com essa pequena alta de 0,63%. Uma das ações que subiram, inclusive, foi Petrobras. Vamos dar uma olhadinha no dólar, R$ 4,14. Apesar da queda de 0,21%, ou seja, a gente pode chamar que o dólar está oscilando negativamente, mas continua num patamar muito alto se a gente levar em conta, obviamente, a cotação que tínhamos no começo do ano. Aqui tem dois ingredientes, é sempre bom a gente lembrar de o porquê que o dólar disparou ao longo do ano. Primeiramente, tivemos um impacto das questões internacionais na economia brasileira. A alta dos juros nos Estados Unidos, a guerra comercial, faz com que investidores busquem proteção no dólar. Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece no mundo inteiro. E depois, no caso brasileiro especificamente, nós temos um cenário eleitoral que os investidores chamam de muito volátil, ou seja, poucas certezas acerca de qual será o projeto de governo vencedor em outubro. Porque, obviamente, os investidores olham para qual é o nível de comprometimento que o candidato vencedor terá com a recuperação da economia, que requer justamente sacrifício, sobretudo nas contas públicas, ou seja, não gastar mais do que recebe, porque nós já vivemos num déficit, apesar de toda a preocupação dessa equipe econômica em recuperar o país, tanto que nós tivemos um crescimento no ano passado. Mas, ou seja, isso não resolve-se em 2 anos, resolve-se com uma política de longo prazo, até para voltar a ter superávit nas contas públicas. Hoje o país ainda gasta mais do que arrecada e a economia ainda é muito fraca. Apesar da recuperação do ano passado com o PIB de 1%, mais a recuperação desse ano, que deve gerar em torno de 1,5%, a previsão do Banco Central é de 1,6%, do governo também, o mercado já fala em ponto mais próximo de 1,40% do que de 1,60%, mas nós estamos falando ainda de um ano positivo, embora muito com menos intensidade de crescimento do que se previa no ano passado. No final do ano passado até o começo desse ano, até porque nesse assunto especificamente, a aposta na continuidade da recuperação da economia e de uma pujança maior econômica neste ano, porque vale lembrar, em economia tudo é expectativa, mas a gente tem que olhar pelo menos para os últimos 3, 4, 5 anos da economia pregressa, ou seja, dos últimos anos. Se a gente olhar o que aconteceu com 2014, 2015 e 2016, a economia brasileira estava caindo, estava descendo a ladeira. Houve uma recuperação importante no final de 2016, que não resultou ainda em números, mas sim em 2017, com o crescimento do PIB que fiz menção há pouco, repito uma vez mais. Agora, um segundo ano de volta de crescimento da economia, ou seja, um segundo ano de PIB positivo, fez com que justamente no começo desse ano, o mercado de fusões e aquisições entre as empresas se aquecesse.
No primeiro semestre deste ano, ou seja, de janeiro a junho, foi o melhor resultado para o período, ou seja, para o primeiro semestre desde 2010. Vamos dar uma olhadinha nos números. Nos últimos 12 meses, se a gente pegar até junho de 2018, houve 43 operações. Vamos lá. 84 bilhões só no primeiro semestre de 2018. Este é o valor que é o melhor no primeiro semestre desde 2010, ou seja, nos últimos 8 anos. A compra da Fibria pela Suzano por 47 bilhões e 700 milhões, esse foi o valor da negociação, obviamente foi o destaque. Inclusive nós estamos falando aqui mais da metade desse valor. O setor de papel e celulose foi quem justamente liderou essa situação. Tanto é, a gente fez uma conta aqui para entender como é que as ações da Suzano que tiveram uma alta importante, justamente pela compra da Fibria. Óbvio que o setor de papel e celulose tem altas com muita frequência. A gente vê os papéis de empresas de celulose com situação muito positiva aqui. Mas vamos olhar para a Suzano. A Suzano hoje teve uma queda de 0,69 a R$ 51,79 por ação. Sabe quanto valia a ação da Suzano no começo desse ano, no dia 2 de janeiro, no primeiro pregão do ano? Está aqui, olha. 18,79, R$18. Aqui nós estamos falando o quê? De R$ 33 a mais. Uma ação da Suzano vale depois de tudo que aconteceu, inclusive com fusões e aquisições, no caso a Suzano que comprou a Fibria, o que demonstra claramente o quanto que a empresa se valorizou. E a Petrobras anunciou hoje mais um aumento no preço da gasolina. A gente está falando disso com muita frequência, diga-se de passagem, né? O preço é recorde mais uma vez. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro e explica o porquê desse aumento. Marcelo, boa noite. Boa noite, Piotr. Boa noite a todos. Parece até notícia velha, como você falou, mas não é não. Uma semana depois do último aumento, a Petrobras reajustou hoje mais uma vez o preço do litro da gasolina nas refinarias. Um aumento de 1,01%, que faz com que o preço do combustível passe de R$ 2,20 para R$ 2,22 a partir de amanhã. Com isso, o novo valor da gasolina atinge um recorde, o maior valor registrado até hoje dentro da política de reajustes diários que começou há mais de um ano e que leva em consideração o preço internacional e também o câmbio. Na semana passada, a Petrobras anunciou uma flexibilização na sua política de preços que vai permitir aumentar os intervalos de reajustes nos preços da gasolina nas refinarias em até 15 dias. No último levantamento de preços divulgado pela Agência Nacional de Petróleo, feito entre 2 e 8 de setembro, a gasolina teve alta de 1,78% em comparação ao mesmo intervalo na semana anterior. Com isso, a média nacional do preço do litro de gasolina subiu de R$ 4,44 para R$ 4,52. Lembrando que em março deste ano, a empresa mudou sua forma de reajustes e passou a divulgar preços do litro da gasolina e do diesel vendidos pela companhia nas refinarias e não mais nos percentuais de reajuste. E desde o início da nova metodologia, o preço da gasolina nas refinarias acumula alta de 69,62%. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. Vamos dar uma olhadinha nas ações da Petrobras. Uma alta hoje de 2,43% a R$ 18,95. As ações da Petrobras têm sido alvo de muita especulação. Por se tratar de uma empresa pública e, obviamente, com possibilidade de grande interferência governamental, se a gente levar em conta o histórico da Petrobras dos últimos anos. A gente tem visto, na verdade, uma preservação da Petrobras no último ano e meio aí, pelo menos, né? Ou seja, uma autonomia administrativa da empresa, que inclusive está sendo questionada justamente por causa da política de preços, que agora está tendo um prazo maior para fazer esses repasses, embora os valores ainda continuem altos, porque a Petrobras pratica preços internacionais, ou seja, se sobe o dólar, se sobe o preço do barril do petróleo, ela repassa para o mercado doméstico. Bom, alta de 2,43 a R$ 18,95, mas as ações da Petrobras têm subido e descido nos últimos tempos e têm girado em torno de algo parecido com isso também, tal como a Bolsa, ou seja, tem andado de lado se a gente olhar para o valor dessas ações. Bom, vamos falar sobre um outro assunto. A gente fala sobre greve dos caminhoneiros, agora as implicações da greve com muita frequência aqui, porque caiu o número de abate de frangos no segundo trimestre de 2018, agora deste ano. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil aqui em São Paulo e nos conta essa história com mais detalhes. Vanessa, boa noite.
Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. A queda foi de 6,9% no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, números do IBGE. Já em relação ao mesmo período do ano passado, o recuo foi de 4%. Foram abatidos 1,380 bilhão de frangos. Maio registrou o pior resultado para o mês desde o segundo trimestre de 2009. Resultado, como você disse, da greve dos caminhoneiros, que prejudicou toda a cadeia produtiva do setor. 14 dos 24 estados pesquisados tiveram recuo na produção do segundo trimestre, na comparação com o segundo trimestre de 2017. Destaque para Santa Catarina, mais de 27 milhões a menos, e Paraná, redução de mais de 23. Já Rio Grande do Sul, Bahia, Pará, Pernambuco e São Paulo tiveram alta. O Paraná continua liderando o abate de frangos, com quase 31% da participação nacional. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, foi a entrevistada de hoje da série especial da TV Brasil com todos os presidenciáveis. Acompanhe. No programa da senhora tem a previsão de reestatizar empresas que foram privatizadas e também de expropriar as 100 maiores empresas desse país. Exatamente. A senhora não teme que os investidores saiam do país? E quais seriam as empresas mais representativas que a senhora gostaria de expropriar? Olha, são as 100 maiores que estão lá naquela listinha da revista Forbes. Né? São as grandes empresas. Os investidores, eles não investem no Brasil. Eles vêm para cá buscar mão de obra farta e barata e eles recebem todo tipo de incentivo, desde o BNDES, passando pelos governos estaduais e municipais, todo tipo de isenção. E as remessas de lucro, via de regra, inclusive para as multinacionais, saem daqui sem pagar nenhum centavo de imposto. Então, não se sai daqui nenhuma remessa de lucro das multinacionais, porque nós precisamos desses recursos para ampliar o parque industrial e desenvolver a tecnologia desse país e gerar emprego. Nós precisamos expropriar essas 100 maiores empresas, porque ela concentra nela mais de 50% de todo o PIB, ou seja, de toda a riqueza que é produzida no país, e emprega pouco mais de 2 milhões de pessoas somente. Então, nós precisamos dar para ela uma outra conotação, o seu trabalho e toda essa tecnologia e todo esse montante, esse aparato, teria que estar voltado para o atendimento das necessidades da população e não do lucro desses senhores. Bom, 58% dos consumidores que recorreram ao crediário no último ano, ou seja, nos últimos 12 meses, já ficaram negativados por atrasar prestações, ou seja, tiveram que recorrer ao crediário para pagar alguma coisa, mas não conseguiram pagar e, obviamente, ficaram inadimplentes. E a condição de inadimplente deixa você negativado, com CPF negativado, o que não permite você fazer uma outra compra a prazo. E 48% dos usuários de cartão de crédito também já disseram que ficaram inadimplentes por não pagar a fatura. Aqui tem um problema que a taxa de juros do cartão é muito alta. O cartão é a modalidade de crédito mais usada pelo país, 67% das preferências nessa pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. Bom, vamos lá. Essa aqui foi uma pergunta. Verificam a taxa de juro antes de contratar um crédito, por exemplo? No caso de financiamento, 71% disseram que sim. As pessoas eu dou uma olhadinha na taxa de juros. E quando vão fazer um empréstimo, financiamento aqui pode ser para casa, pode ser para carro, pode ser para geladeira, um crediário, por exemplo, né? Ou um empréstimo aqui, 70%. Quando vão fazer um empréstimo pessoal ali, independentemente se no banco, se numa loja de crédito, enfim. Vamos lá, outra pergunta é a seguinte: não avaliam juros, ou há pessoas que não avaliam juros. No caso do cheque especial, 45% disseram que não deram atenção à questão dos juros. No caso do cartão de crédito, aqui é um pouco menor, 3 pessoas não viram exatamente essa situação. Mas vamos lá, 41% nessa pesquisa disseram que aceitam cartões e aumento de limites quando é ofertado pelo banco ou pelas operadoras de cartão. Não tem lá preocupação com relação a isso. Não, estão me dando um cartão, estão aumentando meu limite, muito obrigado, fico honrado com a oferta. O problema é que o cartão vai gerar, dependendo da situação, tem um custo do cartão. Se você está num banco, por exemplo, normalmente o cartão tem uma anuidade.
E são prestações, normalmente 4 prestações. E aumento de limite pode levar você a gastar mais do que você pode com taxas de juros exorbitantes, taxas de juros que este programa aqui, que nós fazemos essa menção e essa crítica desde o começo do programa, lá no ano passado. Aliás, abrimos essa discussão, né, no jornalismo econômico brasileiro. E 15% só aceita esse cartão, olha, mas é um valor muito pequeno. 15% só aceita esse cartão quando a anuidade é gratuita. Vale aqui uma dica, o que cresceu nesse país foi o ramo de fintechs, ou seja, dessas startups do sistema financeiro. E tem várias possibilidades de você ter um cartão de crédito e não pagar anuidade. Não ceda ao canto da sereia do gerente do banco, não, de falar assim, não, é baixinho, vou te dar um desconto de 50%. Por que um desconto de 50% se você pode ter um cartão gratuito? 50% é mais do que zero, é simples assim, então não aceite, tá bom? Vamos lá, isso aqui é uma dica porque esse país melhorou essa questão do crédito e isso é extremamente positivo. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre empreendedorismo feminino, das mulheres, que tem crescido e isso tem um impacto extremamente positivo na economia do país. Logo depois do intervalo a gente volta com o cenário econômico. Já de volta com o cenário econômico, o empreendedorismo de mulheres tem crescido no país. Aliás, a gente fala disso com alguma frequência aqui no cenário econômico. Detalhe é que a gente vai ter um grande evento, inclusive nesse mês, sobre este assunto. Mas a gente vai conversar hoje com uma empreendedora, justamente para entender a experiência dela. Eu converso aqui com a Dilma Souza Campos, que atua na área do live marketing, é isso? Olá, Dilma, live marketing. Bem-vinda aqui ao cenário Obrigada, muito prazer. Você estava já antecipando, eu vou contar já ao nosso espectador que tudo que você tem a sensação, ou seja, experimentou alguma coisa relacionada àquele produto, isso é live marketing, é isso? Justamente. O que Vamos pegar um exemplo claro, bem só para a gente começar pelo que as pessoas podem fazer uma correlação rápida. Passou por uma loja e a loja de perfumes, por exemplo, tem todo aquele aroma, isso é live marketing? Isso é live marketing. Estamos despertando os sentidos e esses sentidos são despertados por determinada marca. E, inclusive, essas 5 sensações, né, que a gente usa, né, olfato, tato, né, paladar, né, a gente usa normalmente quando a gente precisa ativar uma marca com um consumidor. Não só isso, como ele poder descobrir um enigma para ganhar uma entrada para o novo filme que vem aí, né? Então, tudo que hoje não está restrito, né, à mídia impressa e a questão da televisão, né, dos comerciais de TV, a gente fala que é live marketing. Bom, vamos lá. O trailer de um filme é o quê? É um live marketing? O trailer de um filme pra gente é cinema. Mas quando esse trailer invade aquela sala de cinema, tá todo mundo assistindo o trailer. De repente, vamos dar um exemplo aqui que fosse um filme policial, um filme de ação. De repente, atores invadem aquela sala e entram na sala interagindo com você. Aquilo é uma experiência que mesmo vendo o vídeo, aquilo vindo pro live, né, pro ao vivo, Entendi. você não esquece nunca mais. Experimentação em supermercado é o quê? Live marketing. Isso, na veia, inclusive. Na veia. Lançamento de produtos, se você faz uma festa para lançar determinado produto, como você faz para fazer isso, a forma com que você convida, a forma com que você divulga, né? Você chega lá, entra por uma exposição, né? Então você está olhando, tem uma luz especial, tem um show que você não vê em qualquer lugar. É uma experiência de marca que você nunca vai esquecer, né? Vai levar para o resto da vida. E como tem andado esse mercado? Porque, obviamente, promover o produto no momento ainda de dinheiro curto, ou seja, de tentar convencer o consumidor, todas as iniciativas são boas. E como é que está esse mercado? Esse mercado está investindo, as empresas estão investindo nisso? Assim, foram 2 anos de crise dentro desse mercado, né? Os 2 anos foram o quê? 2016, 2017. Foi duro ainda 2017? Muito duro, muito duro. E agora, 2018, a gente sentiu uma melhora no mercado, né? Óbvio, a economia parece que foi dando mais sinais, né, de se restabelecer esse ano, embora a gente ainda viva, né, entre ondas altíssimas para surfar e marolas, né? A gente Você compreende bem a economia. Pois é, mas a gente tem que compreender, né? Isso também faz parte da jornada empreendedora. Mas este ano está melhor. Esse ano está melhor. E segundo semestre são sempre mais aquecidos
praticamente todo o setor. E o nosso segmento de live marketing, a gente já sabe que o segundo semestre é um semestre mais aquecido que o primeiro semestre. O primeiro semestre ele começa muito devagar o ano, né? O que a gente faz muito no primeiro semestre são convenções de vendas, isso é live marketing, quando a gente leva uma turma de determinada empresa para traçar o objetivo. Não é colocar todo mundo no hotel, né? Você tem um tema para isso, você envolve as pessoas desde o início, as pessoas chegam, existe obviamente todos os objetivos que aquela empresa precisa bater, né? Que são traçados e são passados e disseminados para os seus colaboradores, e isso é feito sempre com um tema, com uma narrativa, com uma história por trás. Então, quando eles saem dali, eles realmente saem envolvidos, né? Tiveram todos os sentidos ali tocados. Dilma, você é uma empreendedora nessa área, você tem uma empresa justamente de live marketing, né? E como é que é a sua experiência? Você é atriz, não é? Eu comecei como bailarina. Como bailarina, uma artista, não era exatamente. Vou pegar o termo genérico, é uma artista, mas uma bailarina. Isso, eu comecei como bailarina. E por que eu fui fazer evento? Mas trabalhou na televisão também. Trabalhei na TV Cultura, no Castelo Rá-Tim-Bum. No Castelo Rá-Tim-Bum. Isso, sou uma das patativas, que são as passarinhas do Castelo Rá-Tim-Bum, que cantavam Que Som É Esse? Eu me lembro disso. Isso. E nessa época, o meu sonho era fazer um curso fora do Brasil. Então, o que eu fazia? Para poder juntar dinheiro, eu ia fazer eventos. Então, eventos sempre, né? O live marketing tem a disciplina de eventos. Então, assim, essa coisa de você colocar a marca como evento é o live marketing, né? E aí, o que aconteceu? Eu, como bailarina, fazia as entradas das convenções de vendas. E aí, eram marcas muito grandes nessa empresa que eu fazia, né? Uma empresa grande que existe até hoje no mercado. E o que aconteceu foi justamente que eu fui admirando como aqueles diretores de trade marketing vinham e falavam para você a estratégia do produto para atingir o consumidor. E eu falava, nossa, gente, olha isso, como nós vamos atingir a nossa concorrência, bloquear a nossa concorrência, no ponto de venda nós vamos estar na ponta da gôndola. E eu falava, nossa, existe ponta de gôndola, olha, a convenção é assim, olha a estratégia. E isso foi me fascinando, mas eu fazia isso muito para ganhar dinheiro, para eu fazer curso de balé fora do Brasil, que era meu grande sonho. Mas esse mundo foi me pegando e eu falei, nossa... E você foi se envolvendo cada vez mais? Eu fui me envolvendo cada vez mais. Fiquei muitos anos na área, trabalhando em grandes empresas, até que eu resolvi abrir uma agência que não é agência, né? Eu falo, a Outra Praia não é uma agência, faz questão de dizer que não é uma agência de live marketing. Ela é uma boutique de criatividade estratégica. Por quê? Porque até as agências... Isso já é uma conversa de diretor de marketing já. Não, porque eu ficava olhando as agências e eu falava, e se eu tivesse a minha, isso eu não queria. Se eu tivesse a outra... E aí eu tive sorte, assim, de no final da minha carreira, eu como corporativa, né, dentro de uma empresa de live marketing, acabei que eu caí no grupo do ABC, do Nizam Guanais, que é um grande publicitário. Sim, claro. Tive chance de trabalhar com ele e ele é uma pessoa muito inspiradora. Então eu falava assim, se eu tivesse um pouquinho dele, eu ia abrir uma agência. Se eu tivesse... E aquilo foi me incomodando e eu falava assim, poxa, antes de fazer 40 anos eu quero ter a minha agência. Mas eu não entendia que isso era empreendedorismo, assim, não era essa relação, era uma relação de, eu acho que eu sou capaz, eu acho que eu tenho características para ser empreendedora. E aí, num determinado momento que eu saio do grupo, eu vou ser empreendedora e abro o que eu chamo de boutique de criatividade estratégica para atender os clientes, como eu digo, sob medida. Ô, Dilma, eu diria que você é bem mais charmosa que o Nizam Guanais, viu? Sucesso, obrigada. Viu, querida? Obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigada, viu? querida. A Outra Praia é o nome da empresa, da Dilma. Dilma Souza Campos conversou conosco. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã. Até lá.